Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará o quê? A vós. Então, o que Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, é ele. E às vezes a pessoa acha que esse Tiago é o irmão de João. Não, aquele lá no livro de Atos, no capítulo 12, o Herodes estendeu as mãos, sobre a igreja para maltratar alguns, e naquele dia ali está escrito que ele matou o Tiago. Então não é o mesmo aqui não. Não é aquele Tiago, discípulo, o irmão de João. Esse aqui é outro discípulo. Esse aqui é o irmão de Jesus. Esse aqui é esse Tiago aqui. Ele é conhecido por uma forma incisiva de falar. Traduzindo para os dias de hoje, não tinha muita papa na língua, não. Ele era curto e grosso, direto, em falar. Não rodeava muito para falar, não. Chegava e soltava o que tinha que ser falado. Você pode pegar o livro dele e dar uma lida que você vai ver que ele usa uma linguagem bem incisiva mesmo. E assim, direto também. Tem esse negócio de ficar dando volta, não. Chegava e falava já. E aqui você vê ele dando uma direção de Deus para mim e para você. Qual? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, assim, a atitude de buscar a Deus tem que partir primeiro de mim. Tem que partir primeiro de você. Não estou entendendo, pastora? Você vai entender. Deus, Ele está no seu trono. Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele o será eternamente. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onisciente. Ainda uma palavra nem saiu da minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. E Ele é onipotente, Ele possui todo o poder. Todo o poder Deus detém, pertence a Ele. E Deus não está longe, como alguns até acreditam, Ô pastora, sinto que Deus está tão longe de mim. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele está perto. Ele ainda está perto. Tanto que Isaías, ele nos adverte, lá no capítulo 55, que nós precisamos tomar atitude de buscá-lo, enquanto nós podemos o quê? Achá-lo. Então, quer dizer, você consegue achar, mas se você buscar mesmo, e buscar de maneira intencional, buscar de forma realmente intencional, tem que ter vontade, tem que ter intenção de coração, tem que ter propósito, porque saber que tem que buscar Deus e, entre aspas, buscá-lo, mas por uma obrigação, buscá-lo, mas porque tenho que buscá-lo, ou buscar Deus com uma motivação totalmente errada, que é o que alguns fazem, buscam a Deus, desculpe assim a forma que vou falar, mas às vezes por um interesse pessoal, porque está precisando de uma bênção, está precisando de uma resposta, está precisando de uma intervenção divina, aí busca a Deus, aí fala com Deus, aí pede para Deus, mas na hora que consegue aquilo que quer,
Na hora que alcança aquilo que queria alcançar, faz o quê? Deixa de buscar. Deixa de se voltar para Deus. Então esse é o tipo de pessoa que busca, entre aspas, com motivação o quê? Errada. Errada. E nós não podemos buscar a Deus com motivações erradas. Nós temos que buscar a Deus antes de qualquer coisa na nossa vida, antes de qualquer necessidade na minha vida. Eu preciso buscar a Deus por aquilo que Ele é. Tem gente que busca a Deus só por aquilo que Ele faz. É mais ou menos assim, busca as mãos de Deus. Porque as mãos de Deus são poderosas, sim ou não? Sim ou não? A mão de Deus tem poder para entrar lá onde está o câncer e arrancar. Eu não duvido, eu tenho certeza disso. As mãos de Deus são poderosas para operar milagres, para operar, assim, coisas extraordinárias. Mas tem pessoas que só buscam as mãos, não buscam a face. E buscar a face é buscar conhecê-lo por aquilo que Ele é. Quem está me entendendo, diga amém. E nós temos que aprender a buscar a Deus por aquilo que Ele é. Pastora, mas eu não sei quem é Deus. Se você buscar, você vai conhecer quem Ele é. Ele vai se revelar a você. Ele vai se mostrar a você. Só para concluir Isaías 55:6, ele diz: buscai, buscai, tenha atitude, faz alguma coisa, mas de maneira intencional, de maneira realmente, até mesmo ali, que venha de partir do seu coração. Eu preciso buscar esse Deus. E enquanto você pode achá-lo, agora, invocai-o, enquanto Ele está o quê? Enquanto Ele está o quê? Perto. Então Deus não está longe. Mas eu sinto como se Deus estivesse tão longe de mim, pastor. Ele está perto. E entre os seus sentimentos e a palavra de Deus, você quer um conselho? Fique com a palavra de Deus. Talvez o que possa estar acontecendo é o que está em Isaías 59. Não vou dizer que todos os casos sejam esses, mas na grande parte é isso. Diz lá: a mão do Senhor não está encolhida, ela continua estendida, operando milagres. Nem o seu ouvido está agravado, surdo, para não poder lhe ouvir. Então Deus, a mão dele continua salvando, Ele continua respondendo orações, Ele ouve as nossas orações. 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Não é que Ele está longe, é que existe algo entre você e Deus que está separando, que está distanciando. O pecado traz essa sensação espiritual. Porque Deus está no seu lugar, na sua palavra. Deixar aqui para o auxiliar que está atento aqui pegar, depois eu pego. Deus está no seu lugar, no seu trono, na sua palavra. Aí o pecado, suponhamos que seja aqui o microfone, ele está causando o quê? Separação entre eu e Deus. Então não é que Deus está longe, Deus está perto. Mas o pecado, as iniquidades aí estão causando uma divisão, uma separação. É como se a pessoa sentisse que Deus está longe. Não, Ele está pertinho. Ele está bem pertinho. E Ele diz também: e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que Ele não vos... Eu falo com Deus, Ele não me atende. Eu oro, eu não tenho resposta.
E é como eu disse, não estou dizendo que todos os casos sejam isso aqui. Mas pode ser, e na grande parte é. Existe alguma coisa ali entre a pessoa e Deus. Está separando, distanciando. E não só isso, ela até ora, ela até pede. Mas é como se Deus não estivesse atendendo às suas orações. Então, por isso que ela tem que olhar para dentro do seu coração e se examinar. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, voltando em Tiago, capítulo 4, verso 8. Deus está chamando eu e você. Vamos lá. Chegai-vos a Deus. Lê lá com a pastora. E Ele se chegará a vós. Deus está no seu lugar, mas para Ele se achegar, no caso, para Ele se chegar a você, a iniciativa tem que partir de quem? Aqui nesse caso aqui. De quem? Então, se eu ficar sentada, parada, vendo o tempo passar, e não me aproximar dEle, não me chegar até Ele, Deus está perto. Você já entendeu isso? Mas para Ele se achegar a mim, eu tenho o quê? Que me achegar a Ele primeiro. A ordem não está invertida, não está dizendo assim, Deus se chegará a você e você, Não, a Bíblia está dizendo, você primeiro toma uma atitude. Você primeiro se achegue a Ele. Ou seja, chegai-vos a Deus. E aí Ele se chegará para vós. Ou seja, a vós. E aí ele ainda diz, limpai as mãos, pecadores. Falei que ele não tinha papa na língua? Ei, você está se achegando a Deus, né? Ele vai se achegar a você. Limpa as suas mãos, pecadores. Ou seja, se examinem. Se tiver coisas erradas aí que você tem praticado com as suas mãos, limpa as suas mãos. As mãos é símbolo de obras, trabalho, o que eu faço, as minhas ações. Então, se as minhas ações não estão sendo puras, honestas, Tiago está falando, tem que limpar. E eu tenho condições por mim mesma? Não. Mas o sangue de Cristo tem. E qual é o caminho, pastora? Se achegando a Ele, abrindo o seu coração e falando tudo para Ele. Deus, as minhas mãos não têm sido usadas da forma certa, mas eu estou me achegando ao Senhor nessa manhã, e eu estou reconhecendo os meus erros, os meus pecados. Eu tenho usado as minhas mãos, Senhor, para trabalhar não de forma honesta. Eu tenho usado as minhas mãos, Senhor, não para santidade. Eu tenho usado as minhas mãos, Senhor, não para edificar, mas até para destruir, para teclar o tecladinho lá, aquilo que não devia. Então, Senhor, eu venho a Ti reconhecer as minhas falhas, os meus erros e pedir ao Senhor o Teu perdão. Limpai as mãos, pecadores. É o que está escrito. Isso é para mim e para você. E o caminho é confessar, se arrepender. Confissão é você falar com as suas palavras, e se arrepender é você ter a intenção, sim, no coração, de mudar a sua atitude. Eu vou parar com isso. Eu vou fazer de uma forma diferente. Se eu estava fazendo algo que estava desagradando a Deus, vou parar com isso. E vou fazer do jeito certo. E aí ele diz, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. E ele está dizendo, não é só as mãos não, vai lá para dentro também. Para onde? Para dentro do seu coração. Está tendo duplo ânimo? O que é o duplo ânimo?
é o coração dobre. Uma hora sou de Deus, creio em Deus. Outra hora Deus me abandonou, não busco mais a Deus. Uma hora vou fazer o que Deus me pediu. Outra hora vou obedecer os desejos da minha carne e fazer o que eu tenho vontade de fazer. Ei, Deus está falando, você de duplo ânimo, purifica o seu coração. Só tem que ter um ânimo aí. Qual, pastora? De buscar a Deus. De buscar o Senhor de todo o seu coração. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Amém? Você crê nisso? O que mais que fala aí? Senti as vossas misérias. Isso aqui é um estado profundo de arrependimento. Que uma pessoa só alcança realmente se ela se chegar a Deus de todo o coração. Para a pessoa sentir o quão miserável ela é, no sentido de que sem a presença de Deus ela não é nada nessa vida, ela tem que se voltar de todo o coração para Deus. O que mais que ele fala? Lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Mais uma vez eu digo, isso é um estado profundo de arrependimento. Pelos pecados, pelas transgressões, pelas iniquidades, por aquilo de errado que a pessoa está fazendo. Sem arrependimento, uma pessoa não muda. E só Deus pode dar o dom do arrependimento. Como, pastor? Através do Espírito Santo. Você sabia que Deus coloca tristeza? Que heresia é essa, pastora? Não, não é heresia não. Existe uma tristeza que é dada por Deus. Foi o apóstolo Paulo que pregou isso à igreja de Coríntios. Ainda bem que eu tenho aí o pastor Tiago para me socorrer. Obrigado, pastor. A Bíblia diz aqui que a tristeza que é dada por Deus... Não, pastora, Deus não dá tristeza. Dá, minha irmã. Ah, pastora, eu não vim aqui para ouvir isso não. Vamos ler a Bíblia para não ficar na minha palavra, não é heresia não. Essa tristeza, segundo Deus. Então, quem dá esse tipo aqui de tristeza? Deus. Para quê? Ela opera o que, igreja? O arrependimento para a salvação. Já pensou? Eu sou de Deus, tenho o Espírito Santo, eu faço algo errado e eu não sinto nada. Como assim eu não sinto nada? Eu não sinto nenhum tipo de tristeza por ter cometido aquilo de errado. Essa tristeza, então entenda, quando você faz algo errado, seu coração se entristece. É o Espírito Santo te chamando para quê? Olha lá, te chamando para quê? Para o arrependimento. E o que é arrependimento? É a mudança de atitude. É eu abandonar aquilo de errado que eu fiz e recalcular minha rota, mudar minha atitude, fazer o que é certo, fazer o que eu devo fazer. E essa tristeza, então, que é segundo Deus, essa aí eu quero, até Jesus voltar, ou até Ele me levar. Que isso, pastora? Porque não tem um aqui perfeito, nem eu. Então, toda vez que eu der um passo errado, não intencionalmente, eu não acordei hoje de manhã, hoje eu vou pecar muito. Está amarrado, em nome de Jesus. Eu acordei hoje com a intenção de fazer a vontade de Deus. Mas... às vezes, durante o dia, você fala o que não devia, você, às vezes, age da maneira que não devia. E toda vez que eu der um passo em falso, que eu fizer algo de errado, eu oro em nome de Jesus para que Deus opere em mim essa tristeza. Que eu vou saber que Ele está me chamando para o verdadeiro o quê? Arrependimento, para que eu não perca a minha salvação.
Quem está entendendo aqui, diga amém. O jovem aí falou uma palavra feia, um palavrão. Que o Espírito Santo coloque tristeza e te chame ao arrependimento. Na hora ali você fala: Senhor, me perdoa, que eu não podia ter falado uma palavra feia dessa. Eu me deixei influenciar. Meus amigos, falam, a roda aqui, onde eu estava aqui, todo mundo falando de forma natural, e eu acabei me deixando levar e fiz o que não era para fazer. Quem está entendendo aqui, diga amém. E aí Deus diz: da qual ninguém se arrepende, mas, agora, existe uma tristeza lá no mundo. Nessa que eu quero não, diga: sai fora. Aí você pode cantar igual o pastor Tiago cantou: sai, 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 sai para lá tristeza. Essa tristeza aqui não é a de Deus não, essa aqui é a do mundo. Essa eu não quero não. Você quer? Quem está vivo aqui, diga amém. Essa tristeza aqui do mundo você quer? Estou fora. Por quê? Porque essa daqui faz o quê? Essa opera a morte, que é a natureza do diabo, que é a destruição, que é a separação eterna de Deus. Essa eu não quero não. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então, voltando aqui para Tiago: senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Se arrependa. Tem algo errado aí? Não insista nisso não. Sai fora disso enquanto é tempo. Quando eu sei que eu erro, pastor, o Espírito Santo te convence. Quando você sai fora da palavra, você sabe. Sabe porque sabe que saiu. E não esconda nada de errado não, que é para a sua destruição. Não faça isso não. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Agora olha o 10, que lindo. Humilhai-vos o quê, igreja? Perante quem? Perante o homem? Não, humilhai-vos perante o Senhor. Se humilhar, se quebrantar, reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Se humilhe perante o Senhor. Se humilhe perante o Senhor. Ele está dizendo: entra para o seu quarto, fecha a sua porta, de forma intencional, porque eu tomei a decisão, eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar esse Deus, e não só o que Ele pode fazer, mas eu quero conhecê-lo. Humilhai-vos perante Ele. E aí Ele diz: e Ele é Ele que vai te exaltar. Mas Deus só pode exaltar, levantar uma pessoa para cumprir o propósito dele, se essa pessoa for humilde. E a humildade é o inverso de uma pessoa orgulhosa. Mas não cai nessa cilada de achar que o orgulho é gente metida, que anda de nariz empinado, antipática. Precisa se converter, a gente sabe, mas tem gente que confunde orgulho com isso. Tem gente que tem uma aparência de piedade. Boazinha, boazinho. Amém, aleluia. Mas toda resistência à palavra de Deus é orgulho. Então, não se confunda com pessoa educadinha, com pessoa cordial, mas às vezes o coração dela pode estar endurecido, resistente àquilo que Deus está falando. Isso é para mim. Toda vez que Deus me dá uma palavra e eu resisto, eu não aceito, eu não me submeto a ela, eu não me humilho perante Ele para fazer o que Ele está me pedindo, o orgulho está dentro do meu coração. Mesmo você sendo uma pessoa educada, cordial, boazinha, não se confunda com isso não. 27 anos pregando, já vi muita gente, amém, glória a Deus, mas o coração resistente. Resistente ao quê? Ao que Deus diz.
Jesus falou: como você vai conhecer se uma pessoa é meu discípulo? Está lá em João. Como que ele disse? Se vocês fizerem o que eu vos mando. Isso, irmã, está afiada. Nisto conhecereis que vocês são os meus discípulos. Como que se uma discípula? Como que você reconhece um discípulo? Não é esse aí não, pastor. Você reconhece um discípulo quando ele faz o que Jesus está mandando ele fazer. Ô pastora, não é discípulo não, é meus amigos. Então, por isso que é bom a gente ler na palavra. Diga amém? Mais do que discípulo. Amigo. Íntimo. Amigo é pessoa íntima. Você não sai falando da sua vida para quem você não conhece. Amigo é uma pessoa íntima, chegada. Você tem comunhão com ela. Você tem parceria com ela. Você tem relacionamento com ela. E Jesus fala: vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o quê? Que eu vos mando. Nisso você vai conhecer se aquele lá é discípulo, amigo, amiga de Jesus. Não fique triste. Não vem me dizer que você é amiga de Jesus se você não faz o que Ele manda. Se o que Ele te pede, você se endurece e fala: não, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu quero. Se eu estou falando de mim, falo que eu sou amiga de Jesus, mas o que Ele me pede para fazer, eu não faço, sou amiga coisa nenhuma. Sou amiga coisa nenhuma. A palavra é a verdade, eu fico com ela. Sou amiga se eu fizer o que Ele está me pedindo para fazer. Quem está entendendo aqui, diga amém? Então humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quem entendeu, diga amém.